Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da SLC Agrícola e um mega potencial de valorização nas ações da empresa. Hoje a SLC Agrícola aí é uma empresa do agronegócio, uma small cap pouco falada pelo mercado e que poderia trazer aí uma valorização aproximada de mais de 200%. Isso mesmo que vocês ouviram. Além desse potencial de alta expressivo nas ações, você ainda tem aí uma boa perspectiva de dividendos olhando lá na frente, daquela clara empresa pouco falada pelo mercado, que pode trazer um retorno bem acima da média. Detalhe para quem comprou ações da SLC nos últimos 10 anos, conseguiu o equivalente a 1000%, multiplicar seu capital em mais de 10 vezes. Então já fiquem comigo até o final desse vídeo, porque eu vou citar aqui um segredo sobre essa ação um pouco falada, que pode aí mudar o jogo da vida financeira para vocês. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Hoje, na verdade, eu não possuo ações da SLC Agrícola na carteira do canal. Na realidade aqui, a única ação do agronegócio que eu tenho na carteira do canal são as ações do Banco do Brasil, que inclusive hoje aí representa a minha maior posição. Eu tenho 42% da carteira nas ações do Banco do Brasil, por mais que tenha se reduzido significativamente, porque o Banco do Brasil já chegou a representar mais de 70% dessa carteira. Hoje tem uma posição menor, mas ainda assim é bem dominante. Então o agro aqui na carteira já está bastante presente através do Banco do Brasil. A SLC, pessoal, diferentemente do Banco do Brasil, ela não financia crédito, né? Ela não tem esse risco de inadimplência, ela atua diretamente no agronegócio, porque quando a gente pega aqui, ó, um pouco da composição de receita da SLC Agrícola, a gente observa que a produção dessas commodities, a gente observa aqui algodão, soja e granel, e perceba que também a empresa é bastante exposta na parte do milho. Perceba que são aí, em geral, commodities agrícolas, não tem jeito, tá? Então o que tem acontecido aqui com a SLC? Quando você olha aqui o resultado nos últimos anos, né, você consegue perceber que ela teve sim uma desaceleração brusca no lucro. O lucro caiu aí mais de 50%. Mas isso aqui é principalmente explicado por conta da desvalorização do preço das commodities agrícolas. Perceba que de 2022 para cá, a soja vem caindo aí abruptamente, uma queda de mais de 30%. Por isso que o resultado da SLC e de outras gigantes do agro, como o Banco do Brasil, Boa Safra, né? Você pega ali, por exemplo, várias empresas do agronegócio em geral seguem sofrendo em peso porque as commodities agrícolas, desde o algodão, a soja e o milho, já vem caindo aí a uma velocidade bem expressiva, tá? Então perceba aqui, ó, milho também tá desabando, ó. Coloca aqui numa lupa de 10 anos, o preço do milho no seu topo atingiu ali a faixa, né, de mais ou menos 800, agora tá em 400, caiu pela metade. Algodão a mesma coisa, soja a mesma coisa. Então, nesses momentos aqui, essas empresas tendem a sofrer bastante. Mas sabe qual que é o ponto positivo? Para você que é investidor de longo prazo, você gosta de acumular justamente nesses momentos de dificuldade, porque são nesses momentos que moram as grandes oportunidades. Não é à toa que quando a SLC trouxe esse retorno todo lá em 2016, perceba que o preço da soja estava cotado exatamente igual ao de agora. Então, né, isso aqui é uma correlação, porque se o preço da soja voltar a subir novamente, uma SLC poderia trazer um retorno bem expressivo e explosivo, né? Multiplicando o capital do investidor fortemente no longo prazo. Vocês têm 900% de retorno, dá mais aí de 35% ao ano. Você vê que é uma rentabilidade bem sim expressiva na SLC Agrícola, tá? E agora a ação a R$18 pode estar muito barata. Se você olhar aqui para a relação preço-lucro da empresa, tá em 16 vezes, você vai pensar que tá cara. Só que lembra que eu falei para vocês, pessoal? Geralmente ações mais cíclicas, que tem ali demandas inconstantes, quando o PL
que é o preço sobre lucro, acaba se esticando, mora uma grande oportunidade, porque o denominador no lucro nesse tipo de companhia está totalmente distorcido por efeitos pontuais de queda no lucro. Então você se aproveita quando o lucro está em queda nesse tipo de ação, ela fica mal precificada pelo mercado e o mercado muitas vezes subestima a recuperação do lucro nesse tipo de empresa. E o mercado vai ter que, né, reajustar esse PL. Então quando a empresa está num ciclo de alta, perceba que o PL fica bem mais baixo, de 7, 9. Agora quando a empresa está num ciclo de baixa, com o agro tendo dificuldade, a empresa fica com o PL mais caro. E são nesses momentos que o investidor atento gosta de se posicionar em ações mais de commodities. Outro ponto que pode reforçar que a SLC está muito barata é o seu PVP. Aqui, pessoal, cuidado, não olhem essa média da empresa. Por quê? Porque aqui está se baseando pelo patrimônio líquido. Mas a gente sabe que o patrimônio líquido da SLC é muito distorcido. Você tem que olhar para o indicador chamado NAV, que é basicamente o número de terras que a empresa possui dividido pelo seu número de ações. Quando você pega aqui, ó, a irrigação permanece com foco estratégico, a companhia tem cerca de 19 mil hectares por terras e 53 mil hectares nos últimos anos. Então, se você pega esse número aqui, ó, 53 mil, memorize muito bem, tá? Tecnicamente, quando você olha aqui no balanço, vai pensar o seguinte, ah, são 1.000? Não, aqui na verdade é mais que 1.000, são milhões, tá? Mas eles tendem aqui a meio que abreviar esse tipo de informação. Então, se você pega aqui tecnicamente, né, 58, vamos colocar aqui 58 mil e você divide por 498, a gente tem aqui, tá, não é tudo esse NAV, mas você coloca, 58 mil, aí você divide, sei lá, por aproximadamente 4.800, que a gente, para reduzir aqui os zeros, né? Então, o que a gente faz nesse cálculo? O NAV por ação da empresa fica em mais ou menos mais de R$30 por ação. Então, se você pega ali, ó, o número de hectare por terra e divide pelo número de papéis em circulação, a calculadora que acabei cometendo um erro, pessoal, mas basta fazer esse cálculo. Você vai chegar aqui nesse indicador, tá? O NAV por ação da empresa está em 26, mas como o hectare por terra aumentou, hoje o NAV por ação está em mais de R$30, fazendo com que hoje a SLC tivesse por um preço sobre valor patrimonial ajustado, basta você pegar o preço atual e dividir pelo NAV projetado. O NAV é de R$30,50, então temos uma SLC cotada por 0,59 de PVP. Em mercados de alta, geralmente quando o agro está bombando, a empresa é mais precificada, o mercado costuma pagar 2 vezes o seu patrimônio líquido. Então, se a gente joga aqui, ó, 2,34 dividido, né, por 0,59, a empresa pode ter um potencial de alta de 296% na cotação. Vocês entendem por que eu acho que a SLC pode se valorizar? Principalmente num ciclo de alta, quando a empresa fica mal precificada, o mercado aqui tende a subestimar, né? Porque o papel fica muito largado pelo mercado e para o investidor paciente, que sabe esperar as horas de colher os frutos, pode absorver um bom ganho de capital. Fora que no mercado de alta, quando o lucro está bombando, o payout da empresa tende a aumentar, tende a ficar ali de 60%, até mesmo 70%. Imagina o lucro voltando a ser ali de 1 bilhão sobre uma base de 70% de payout, você tem aí 700 milhões em dividendos. E para você que está pagando aí um valor de mercado hoje na faixa, né, de 9 bilhões, que é basicamente isso aqui, você coloca dividido por 9 mil. Então você tem um provento de 7,7% a 8% ao ano de forma composta. Claro que quando a empresa está no ciclo de alta, ela tende a pagar sim um provento bem mais elevado. Então se você pega aqui, ó, você consegue encontrar o NAV por ação, você já verifica de que é de 0,59 por ação, pegando o número de hectare por terra, né? A empresa tem aí mais ou menos 58 bi de hectare. Aí você divide por 498 milhões, você chega justamente a esse NAV aí que a gente trabalha. Claro que aqui, como eu falo, está desatualizado, mas se você fizer o cálculo bonitinho, você vai chegar aí em mais de R$30 por ação, tá? De NAV por ação. E ainda por cima você tem aqui a questão, né, com o escotimento dos dividendos, pessoal, que tende a ser bem elevados num ciclo de alta nesse tipo de empresa. Então, assim, acho hoje a SLC barata e tem sim uma boa expectativa, tanto de ganho com alta e também ganho aí com dividendos no médio e longo prazo. E hoje o retorno embutido na ação, para mim, é o seguinte, se você pega aqui, ó, 1 menos payout, hoje o payout da empresa gira em torno ali de 30% num ciclo contido, e você coloca um ROIC, retorno sobre capital investido, na faixa aqui, ó, de mais ou menos 15% ao ano, arredondando, a gente tem uma empresa que pode crescer a uma taxa de 10, mas a gente sabe que por ser small cap, ela cresce um pouco mais, de 13 a 14. Imagina a empresa crescendo aqui 14 e te dando 7% de yield, mais uma taxa de reinvestimento e reprecificação do papel. É uma ação que vai te trazer com muita tranquilidade mais de 20% ao ano no longo prazo. Então, acho assim, SLC é aquele caso que você
compra, né, consequentemente você tem um bom retorno, mas precisa da paciência do investidor, porque acaba sendo uma ação de commodity, uma ação cíclica, tá? Então, pegar nos momentos de baixa acaba sendo crucial. E perceba que os momentos de baixa justamente surgem nesses momentos que o agro está passando por perrengue, que são os melhores momentos que você compra ações do agronegócio. Em particular, o BB também está barato, tá? O Banco do Brasil aí passando por uma dificuldade no agro também segue negociado bem abaixo do valor patrimonial. Inclusive o valor patrimonial para o ano de 2026 segue muito barato, porque hoje a gente tem 33, mas historicamente o Banco do Brasil ele cresce o seu valor patrimonial, se a gente pegar aqui ó, essas ações do agro em geral, mesma coisa da SLC, ele cresce tecnicamente o seu VPA, que é o valor por ação, que basta você pegar aí, né, o número, o patrimônio líquido e dividir pelo número de ações em circulação. Ele cresce a uma taxa, ó, pegando dos anos anteriores, se a gente pegar aqui 36 dividido por 31, o banco cresce a uma taxa de 6% ao ano no seu patrimônio líquido. Então, se a gente perpetuar mais 6% de crescimento esse ano, a gente pode supor que o patrimônio líquido encerrará em R$ 35,00. Hoje o PVP do Banco do Brasil, considerando a cotação atual de R$ 24,00 dividido por 35, você pode estar comprando um banco cotado por 0,68 de PVP, também bastante exposto ao agro, mais uma vez pegando aí o ciclo na baixa. Quando essas ações aqui recuperarem, simboliza que o agronegócio já reagiu já faz bastante tempo. E aí é tarde demais, né? Para o investidor que se antecipou e comprou quando não estava muito no momento oportuno, no momento favorável, que o mercado estava falando mal, vai acabar ganhando mais dinheiro e obtendo uma rentabilidade mais elevada. O pior que você faz nesse tipo de ação é pegar em ciclo de alta, porque aí sua rentabilidade vai ser medíocre mesmo, tá? Perceba aqui que nos últimos 4 anos, ó, você tem uma rentabilidade negativa, mas se você está olhando para longo prazo, pode ter sim uma rentabilidade positiva, se aproveitando desses cenários de dificuldade, olhando lá na frente. Pablo, eu gostei muito do seu vídeo, só que tá... Tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda e é por isso que para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Tô falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Essa planilha aqui, pessoal, é totalmente vitalícia, totalmente automatizada e ainda conta com os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores, desde Décio Bazin, Ben Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Pharma. Fora também que você tem acesso a preço teto projetivo. E ainda, onde que está o link desta belezura? Pablo, estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e também deixei disponível aqui na bio do canal. Basta você clicar em mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Fora também, pessoal, que você tem aqui a parte de opções, né? Ou seja, esse curso aqui com dividendos sintéticos para você que está querendo amplificar o seu ganho de renda na bolsa. Ah, Pablo, eu não tenho dinheiro para aportar. Acho que esse curso vai ser para você, porque você vai saber ganhar dinheiro com dividendos na parte de opções. É um curso aí totalmente vitalício e fora uma aula aí ao vivo que vai acontecer no dia 8 de abril. Anotem aí e você basta comprar, garantir o seu ingresso, você pode parcelar em até 12 vezes sem juros. Detalhe que vai ser aí até dia 8/4. Depois dessa data acabou, não terá mais a possibilidade de comprar. Então, pessoal, já garantam agora. Você vai ter introdução ao mercado de opções, call e put, precificação e investimentos, estratégias práticas e espaço e dúvidas para vender aqui e troca direta. Então perceba, pessoal, que de fato, né, esse curso é uma maravilha, tanto para o investidor que está começando e para o investidor aí que consequentemente quer uma renda extra na bolsa, que quer fazer renda com seus investimentos parados, além do dividendo usual. Porque a gente sabe, né, que o aporte do bolso ele acaba sendo limitado, os nossos dividendos não caem sempre, e o investidor que pega esses proventos que ele ganha aí com opções, ele pode aumentar naturalmente a sua renda passiva na carteira do canal. Por isso que eu acho esse um curso bastante válido e também estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e na bio do canal. Basta você clicar em mais e você será direcionado para aqui o curso de opções. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o do dando like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem aí, pessoal, se vocês têm ações da SLC ou do Banco do Brasil, que também é outro gigante aqui do agro, trouxe apenas como opção secundária. Se você tem, comente aí. Eu, em particular, só tenho o Banco do Brasil, que já acho que já estou bem preparado para capturar essa recuperação no agronegócio brasileiro. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fiquem com Deus até um próximo vídeo e fui!